Glória a Deus. Queremos que os irmãos peguem suas Bíblias. Vamos ter uma breve reflexão acerca de um tema que trata de nossa necessidade diária. Nossa necessidade não somente imediata, mas sobretudo fala do alvo de nossa existência. Como diz a Escritura, nós precisamos crescer até chegarmos ao nível de varão perfeito. Conforme está em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que nós estamos sendo edificados enquanto corpo de Cristo, estamos sendo formados, Cristo, e Cristo está sendo formado em nós, estamos dentro de um processo de crescimento espiritual, estamos num processo de santificação, de transformação e de conformação à imagem do Filho de Deus. Creio que este é o nosso grande alvo, chegar nessa plena experiência de salvação. É uma plena experiência de redenção, quando então nós seremos manifestados como filhos de Deus. Fala-se muito sobre a segunda vinda de Cristo. Embora nesses últimos anos tenha se perdido essa questão de se pregar, de anunciar a segunda vinda de Cristo, mas de uma maneira geral, a segunda vinda de Cristo ainda é um tema mencionado, é um tema pregado, de alguma maneira. Entretanto, pouco se fala acerca da manifestação dos filhos de Deus, que está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 17 em diante. Os irmãos possam fazer essa leitura em casa, Romanos capítulo 8, versículos 17 até o finalzinho, em que o apóstolo Paulo trata acerca da manifestação dos filhos de Deus. Então, os irmãos, pensem comigo que um dia nós entramos num processo efetivo de salvação. Você que crê no Evangelho, você que crê na Escritura Sagrada, você que crê na Palavra de Deus, você entrou dentro de um processo de salvação. Teve um começo, quando a sua fé foi acionada, ou melhor dizendo, corrigindo o entendimento, quando o Espírito Santo ministrou, semeou, plantou a fé dentro do seu coração. E ali então teve um princípio de uma experiência consciente acerca da salvação. Então, essa salvação é todo um processo. E nós temos então este alvo, o alvo de, por fim, sermos nós manifestados filhos de Deus. O apóstolo João, amados, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele diz o seguinte, que hoje nós somos filhos de Deus. Então você que crê no Evangelho pode declarar que você é filho de Deus. Entretanto ele diz, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, uma coisa é o fato de sermos filhos de Deus, porque nós recebemos, como diz o próprio João, a divina semente que nos regenerou. Mas olha os termos, a divina semente. Porque essa semente, ela precisa ainda desenvolver-se até chegar à sua plena glorificação, à sua plena frutificação. E esse é o momento, será o momento em que seremos nós manifestados filhos de Deus. Quando, diante de toda a história do universo, diante do universo, nós chegarmos a essa manifestação pública, visível, do próprio Cristo. Será um dia glorioso. Então, existe um alvo de vida cristã. Nós temos que resgatar isso, resgatar esse desejo, resgatar esse amor, essa vontade, esse sonho, essa visão de sermos, por fim, manifestados. Ou seja, nós não podemos ter um conformismo no coração
com a atual condição do mundo e com a nossa atual condição. A vida cristã, para que ela seja próspera, para que ela seja dinâmica, ela precisa de ter no coração esse desejo cultivado continuamente, cultivado diariamente. Eu desejo, como o apóstolo Paulo também declara, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo da soberana vocação. Então, existe um prêmio da soberana vocação. Existe um patamar a se atingir. Existe uma estatura a ser alcançada. Existe um objetivo a ser alcançado. Então, nós temos que cultivar isso no coração, esse desejo. Seremos nós manifestados filhos de Deus. O cristianismo, ao ler a Escritura, vamos colocar nesses termos, mesmo o Novo Testamento, o cristianismo leu o Novo Testamento. Essa é uma crítica que pretende não somente criticar, mas que pretende corrigir o nosso entendimento, porque nos foi legado um entendimento equivocado e nós temos que corrigi-lo. O cristianismo, ao ler o Novo Testamento, o que eles entenderam, em suma, acerca da obra de Deus? Eles disseram, não, Jesus morreu na cruz para salvar o pecador crer em Jesus, se converte ao Evangelho, e agora ele aguarda o dia da segunda vinda de Cristo. Os irmãos não ouviram, não foi exatamente isso? Que agora estamos aguardando. Entretanto, se entende, ainda que de maneira inconsciente, ainda que de maneira silenciosa, mas se entende que se aguarda estaticamente esse dia. É como que nós disséssemos, não, Jesus vai voltar um dia, que só ele sabe. Aí entra toda aquela discussão, né? Só o pai sabe, nem o filho sabe. Esse dia, que pode ser amanhã, não é assim que foi dito? Que pode ser daqui a 30 dias, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos, não sei exatamente quando. A irmã Júlia fala que não passa de 10 anos. Né? Aí estabelece, daqui a tanto tempo, Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. E aí vai pegar os meus parentes, tudo católico, vai jogar no inferno. E vai pegar os meus parentes que são para lá de católico, que são piores, vai jogar num fogo mais quente, com mais enxofre, com mais demônio, com mais satanás, com mais tudo isso. E nós vamos ficar no céu. E esta é uma ideia completamente equivocada. Eu quero corrigir isso. Não que não haja o tema, a segunda vinda de Cristo. Na Escritura, certamente esse tema é verdadeiro. A segunda vinda de Cristo é uma profecia que vai se cumprir, tanto quanto se cumpriu a profecia acerca da sua primeira vinda. Agora, o que se deve corrigir é que o Senhor, e o apóstolo Pedro deixou isso muito claro, ele não retarda a sua promessa da sua vinda. Ora, se ele não retarda, por que não cumpre, como diz em Apocalipse? Porque cedo venho, guarda o que tem, porque em breve voltarei. Esse breve que se estende tanto. Aí Pedro explica que o Senhor, ele é longânimo, e ele aguarda, portanto, que haja em nós uma mudança radical, que é colocada como que haja arrependimento. Então a vinda de Cristo, entenda isso, não estabelece um ponto histórico em que ele faz a transição temporal daqueles que creram nele da terra para o céu e ponto final. Não é isso. A segunda vinda de Cristo será o dia da manifestação de Cristo ao mundo e dos filhos de Deus ao mundo. A segunda vinda de Cristo, ela requer o nosso crescimento espiritual. Ela requer o nosso desenvolvimento espiritual. Deus é longânimo e Ele aguarda com paciência que os filhos de Deus cresçam e eles se desenvolvam. Então não fique você esperando esse dia estático, esse dia imóvel, esse dia utópico em que você vai para o céu. Se Jesus fizesse isso, levasse a sua igreja para o céu, hoje, neste momento, como comumente se entende e se aguarda, imagine só como não seria o céu. Seria transferir todos os nossos problemas para o céu. Embora, quando se diz isso, eles falam que o Senhor, ele vai, num abrir e fechar de olhos, ele vai apagar toda a ideia de pecado para trás, vai erradicar o pecado. É como se, num estalar de dedos, você se tornasse uma outra coisa, uma outra pessoa. Ou seja, seria muito cômodo e muito fácil
E se assim fosse, Jesus já teria feito isso há muito tempo. Num piscar de olhos, eu já não sou mais o Alexandre de antes. Eu sou um anjo de asas, que não tem mais nenhuma maldade, nenhuma impureza, nenhum pecado, nenhuma mágoa, nada. Exatamente estaria, se dependesse tão somente de Jesus, isso ele já teria feito. Ele não estaria prolongando todo esse sofrimento. Então, o Senhor não veio ainda, não porque não quisesse, e não porque existe um tempo certo que ele vai vir naquele dia. Não, ele é longânimo. Quando Pedro diz, não retarda o Senhor, mas ele é longânimo para convosco, eu me refiro a 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, salvo engano, ou é 1 Pedro, é 2 Pedro 3, 9, ele diz, não retarda o Senhor, como alguns a julgam demorada, é 2 Pedro, capítulo 3, ele não retarda a sua promessa, ele não está atrasado, como se ele tivesse marcado um dia e não veio, ou como se ele tivesse marcado um dia e o dia ainda não chegou. Não, ele não veio porque ele é longânimo. Diga assim, o Senhor não veio porque ele é longânimo. O que implica que ele não tem um dia estabelecido de um calendário. Lógico, alguém vai dizer, pastor, mas há um texto da Bíblia que diz que o dia e a hora só o Pai sabe. Estamos falando aí não de um calendário no céu, em que Deus fez um quadradinho naquele dia e escreveu numa setinha, este será o dia da vinda de Cristo. Não é disso. Significa a sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Nada está fora do seu controle, do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua visão. Portanto, temos que pensar na segunda vinda de Cristo, não enquanto um dia, embora seja, entenderam? Embora seja, mas devemos entender como a manifestação dos filhos de Deus. Quando Cristo se manifestará edificado, porque Cristo é o cabeça da sua igreja, o seu corpo, e esse novo homem tem que se manifestar. Os filhos de Deus têm que se manifestar como tais, e isso será quando atingirmos, portanto, essa varonilidade, essa estatura perfeita de varão perfeito, como está claramente em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Alguém disse, pastor, mas desse jeito vai demorar muito. Pois é, Deus é longânimo para convosco, né? Aguardando por uma resposta. Aguardando por uma resposta. Portanto, antes de você ficar simplesmente aguardando estaticamente um dia, melhor seria se você a cada dia usasse a oportunidade para entender um pouco mais acerca do homem, entender um pouco mais acerca de Deus, entender um pouco mais acerca da queda do homem, entender um pouco mais acerca do pecado, entender um pouco mais acerca da redenção. Observe esses temas que eu estou aqui mencionando: Deus, o homem, a queda, o pecado, a redenção. Porque quando você compreende o que a Bíblia, a Escritura, no âmbito da sua revelação, fala sobre esses aspectos, você compreendendo com a sua mente, com o seu coração, a verdade ela vai tirando muitos enganos do seu entendimento. E ao compreender, portanto, você verá que Deus nos estabeleceu um caminho prático de salvação. Então eu quero convidar os irmãos a pensarem comigo esses aspectos nesta manhã, que vamos ministrar uma mensagem cujo tema é olhai para mim e sereis salvos. Conforme está em Isaías 45, 22. Leia comigo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Isaías 45, 22. Isaías capítulo 45, versículo 22. Olha esse texto aí, queridos. Olhe com bastante atenção. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha com que simplicidade Deus conclama os homens de toda a terra a olharem para Ele e serem, consequentemente, salvos. Alguém diz, pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? E aqui eu quero me referir não somente a uma mera salvação, ou uma salvação meramente objetiva. Como alguém, não, eu estou salvo em Cristo, amém, isso é um fato, pelo que Cristo realizou por nós. Mas eu me refiro aqui a uma salvação orgânica
e plena. Alguém pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Ora, o próprio Deus responde, olhai para mim e sede salvos, vós todos os habitantes da terra. Se transferirmos essa pergunta para o Novo Testamento, vamos encontrar lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, ou 30 e 31, quando então o carcereiro pergunta para Paulo e Silas, dizendo, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí nós temos a resposta muito semelhante, os irmãos vão entender qual é a relação do que diz Isaías, do que diz Paulo em Atos 16, quando Paulo diz, crede no Senhor Jesus e serás salvo. Então, Isaías disse, Deus falando pela boca do profeta Isaías, olhai para mim e sede salvos, vós todos os habitantes da terra, vós todos os homens da terra, olhai para mim. Então, o meio que Deus estabelece, que Deus nos coloca à disposição para que sejamos efetivamente salvos, olhai para mim. Esse é o ponto. Enquanto que Paulo vai dizer em Atos capítulo 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Devemos crer no Senhor Jesus. Qual é a relação entre olhai para mim e sereis salvos e crer no Senhor Jesus e será salvo? Então, para que nós entendamos esse chamamento de Deus, para que nós possamos crer no Senhor Jesus ou olhar para Ele, precisamos considerar aqui algumas coisas. Eu quero ponderar com os irmãos alguns aspectos da verdade. Temos que começar a compreender a queda do homem. Eu quero que os irmãos pensem isso comigo. Porque a nossa luta, todo o nosso esforço, pelo menos nos últimos 6 meses, a 1 ano, é exatamente esse, levar aos irmãos a uma compreensão da verdade em realidade. Por que a verdade em realidade? Porque a verdade, que é una, ela se apresentou progressivamente ao longo da Escritura de várias formas. A verdade na forma de sombras e figuras no Antigo Testamento. A verdade numa forma rudimentar no Antigo Testamento. Que vai saindo de um estágio, de um patamar, de figura, de símbolo, de tipo, para chegar e galgando, até que você compreenda a verdade no âmbito das realidades espirituais. Quando se fala da queda do homem, olha como que nós ainda, em pleno século XXI, ainda pensamos muitas vezes. Não, o homem estava no Éden, num jardim muito belo, muito maravilhoso, e lá tinha um pé, sei lá de quê. Vai ver que era de maçã, diz a tradição, mas nós que somos crescidos e entendidos, ainda tem essa história. Dizemos que poderia ser qualquer fruta que fosse. Podia ser mamão, podia ser manga. Teve até um pastor aí que disse que ele descobriu, por revelação, que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era a uva. Falou, não era a uva. Por quê? Porque no mercado, todo mundo quando chega, come uma uva. Arranca uma uva do cacho e come sem pagar. Então ele descobriu por revelação divina. Então, olha como os homens ainda, olhando para o Antigo Testamento, porque do ponto de vista da revelação, o Antigo Testamento está obsoleto. Para quem não concorda com isso, basta que você leia Hebreus, capítulo 8, versículo 13, quando Paulo diz que a lei tornou-se obsoleta. O que significa ultrapassada, porque a revelação já progrediu, a própria palavra já se fez carne, inclusive, nos evangelhos, e a própria palavra que se fez carne nos evangelhos já se fez espírito nas epístolas, porque nas epístolas é o Cristo espírito, não o Cristo em carne. Paulo diz claramente que se outrora conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo, porque agora é espírito. Então nós temos a palavra rudimento, temos a palavra encarnada, temos a palavra espírito. São níveis da mesma verdade, acompanhando o crescimento da humanidade para levá-la a uma plena consciência da realidade, da verdade. Nós estamos buscando isso. Então, muitas vezes estão lá os homens olhando para o Éden, pensando na queda enquanto uma árvore, seja maçã, seja uva, seja o que for, dizendo que o homem comeu daquele fruto, e porque ele comeu,
Então, a partir dali, tudo se destruiu. Toda essa miséria, essa desgraça humana, dizem, se dá porque o homem comeu uma fruta que Deus disse para ele não comer. Os irmãos não acham que, se assim fosse, seria muito simplório? Uma história simplória, e não somente simplória, mas não revelaria um Deus tão pequeno, Deus tão mesquinho, permitir que tanta violência, que tanto mal, que tanta doença, que tanta dor, que tanta angústia consumisse por anos a fio a humanidade por causa de uma fruta? Os irmãos não acham que isso seria muito mesquinho, não? Agora, o contra-argumento seria, não, pastor, mas é isso que está escrito na Bíblia, ué. Você quer que eu diga o contrário do que está escrito? Não, não quero que você diga o contrário. Eu quero que você compreenda esse relato de Gênesis capítulo 3 da queda, a partir da sua consciência que se tem hoje, nesse nível de revelação que possuímos, que é a palavra Espírito. Ou seja, a revelação progrediu ou não progrediu? Hebreus capítulo 10, versículo 1 é claro, quando diz o quê? Que a lei, referindo-se aos escritos de Moisés, tem sombra de bens vindouros. É uma sombra de bens que haveriam de vir, porém, não possui a substância, não possui a realidade. Então, a revelação, ela foi progredindo. É preciso que você olhe para a queda do homem e você possa, então, extrair ali a substância da verdade que está manifestada ou que está apresentada naquela forma rudimentar de um jardim, de uma árvore, de uma serpente e do homem. Quando você lê Gênesis 3, a despeito de tudo que se diz ali, você pode abstrair 4 coisas. Você vai ler depois em casa, com paciência, o registro de Gênesis 3. Poderíamos até mesmo aqui recitá-lo, né? Quando diz que mais a serpente, o animal mais sagaz que Deus havia criado, disse à mulher, não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore que está no meio do jardim? E a mulher, corrigindo, portanto, diz, não foi assim que Deus disse. Mas Deus disse que nós, de todas as árvores do jardim, podemos comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, desta não poderemos nem tocar e nem comer, porque no dia em que tocarmos ou comermos, certamente morreremos. Versículo 4, a serpente responde, é certo que não morrerás. Ou seja, Deus está mentindo para vocês, dizendo que vocês vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dessa árvore ou desse fruto comerdes, vocês serão semelhantes a Ele. Vocês serão iguais a Ele. E vendo, portanto, versículo 6, a mulher, que a árvore era boa para alimento, agradável à vista e boa para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E ambos, percebendo que estavam nus, versículo 7, percebendo que estavam nus, olhando para si, viram que estavam nus e coseram vestes de folhas de figueira, ponto. Recitei aqui o capítulo 3, versículo de 1 a 7. Esta é a história que se registra por Moisés. Essa é a história nessa forma infantil ou pueril, da infância, dos rudimentos. Mas nesses rudimentos existe uma substância de verdade que deve ser compreendida, que estará em conformidade com toda a Escritura. E qual é esse fio de verdade, esse fio de prata, essa substância, essa essência? Primeiro, nós temos aqui o comer o fruto. Você tem um fruto. Há um fruto ali que você deve compreendê-lo, o que ele significa, o que ele representa. E a própria Escritura diz, este é o fruto do conhecimento do bem e do mal. É um despertar de quê? Olhem para mim. Farei uma pergunta para os irmãos. Vocês acham que Adão e Eva no jardim, eles não conheciam o bem ou o mal? Eu pergunto, o que é conhecer o bem e o mal? Ou em outras palavras, como é que era Adão e Eva no jardim? Antes de conhecer o bem e o mal. Antes de ter esse discernimento. Vocês já pararam para pensar como é que eram Adão e Eva antes da queda?
Hã? Sim, mas como eles eram? Porque se eles não tinham conhecimento do bem e do mal, como é que eles eram? Como é que é ser sem o conhecimento do bem e do mal? Não vou entrar em muitos detalhes, porque o meu objetivo é chegar lá no Apocalipse. Eu estou em Gênesis ainda 3. Para o Apocalipse 22 falta muito. Mas vamos só imaginar. Vamos colocar nesses termos. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que se come o seu fruto, vamos colocar assim, o conhecimento, que seja do bem ou que seja do mal, que não havia no homem, agora entra ali na sua mente e põe a funcionar. O homem adquire conhecimento, há um despertar da sua consciência. É quando você olha para toda a criação, e você percebe que o homem é o único que consegue se entender. Olhe, entenda isso. É o único que consegue olhar para si e se ver como um ser que é diferente do outro. Somente os homens possuem eu, tu, ele. Essas pessoas aqui, gramaticais, eu, tu, ele, não existe em nenhum outro reino, nem animal, nem mineral, nem vegetal. Essa alteridade, esse se entender como um ser no mundo, que embora esteja no mundo e seja parte integrante do mundo, mas você não se confunde com o mundo, porque você sabe que você é um ser à parte do mundo. Um ser diferente do mundo, embora nele esteja e nele participe. E dele seja. Você não pense você que você é um ser extraterrestre, não. Você é uma parte do mundo. Como uma flor. Quando você olha uma flor, você fala assim, essa flor é de onde? É do mundo. Ela integra o cosmo, ou não? Sim ou não, pessoal? Os irmãos estão entendendo? Está difícil? Isso é para explicar o problema do pecado. Tenham paciência. Você olha, aquela florzinha lá, está lá, nasceu, não tem nenhuma consciência de bem e de mal, mas tem vida. Não tem? Tem vida. Tem até uma certa relação com a vida, porque ela pode se entristecer. A plantinha se entristece. Pode se alegrar. Lógico que dentro de uma consciência quase mínima. Mas você percebe que a vida está ali. Aí você olha para aquela planta, para aquela florzinha, você fala, ora, o que é a flor? Não, a flor, ela não é o cosmo. Mas também não é algo fora do cosmo. Ela é parte de um todo. Perfeito? Só que quando o homem olha para si, ele consegue não somente se ver como parte de um todo, e ver a plantinha como parte de um todo, mas consegue ver o outro como algo separado. Eu, tu, ele, nós. Essa relação, o que a plantinha nunca vai poder ter. O cachorro, o cavalo, o macaco, a onça, a vaca, não tem essa consciência do eu. Então, nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, que fala dessa consciência de existência. E aqui é onde mora o grande perigo, é a consciência. Essa consciência que você tem de si mesmo. Por que o cachorro não peca? Porque ele não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e nem pode comer. Por que o cavalo não é um pecador? Quem já parou para pensar nisso? Alguém aqui cria vaca? Tem gente que tem vaca. A sua vaca peca? É uma pecadora? É por causa dela que o mundo está como está? Ou é por causa dos homens? Os homens são os responsáveis, ou não? Por tudo que acomete de ruim o mundo. Então, esse comer da árvore, esse despertar da consciência deste eu, diga assim, eu aqui, Alexandre. Aqui é onde está a linha tênue que separa o homem antes de ser pecador e de ser pecador. A partir dessa consciência eu pergunto, o que você faz desta consciência de que você é um homem? O que você faz dessa consciência de que você tem acerca de si mesmo? Sabe que há um Deus. Como você se comporta diante da sua existência e
diante do Eterno, que a tudo criou nele. O segundo ponto em Gênesis é que Deus advertiu dizendo, olha, no dia em que dessa árvore comerdes, é o comer, certamente morrereis. Ou seja, Deus já previa, Deus já via, já contemplava, que quando o homem então se despertasse para si mesmo, ele haveria de morrer. Ou seja, a morte precede a vida eterna. No sentido de que o homem, ao comer desse fruto, ele cairia. No sentido de que quando o homem se deparasse consigo mesmo, com o seu eu, em relação a Deus, em relação ao outro, este homem, ele tornar-se-ia independente de Deus. Aqui é o grande problema. A pessoa se vê como um eu, como um separado do mundo, no sentido de eu não sou o mundo, mas sou uma parte do mundo, e agora querer, desejar, se manter ligado à fonte. Lembra quando Jesus disse em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira? Vamos reunir as ideias aqui. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então, você é alguém que está ligado à fonte da vida. Você sim é um eu. Você não é eu não sou você. Nós somos separados. Entretanto, será que esse conhecimento não gera em você um certo egoísmo? Não gera em você uma certa independência? Porventura não te faz querer ser um super-homem? Ser um homem maldito, aquele que confia em si mesmo? Aquele que faz do seu braço mortal a sua força? Aquele que pensa que a providência que tem na sua casa, porque você chega em casa hoje, vai ter lá um arroz bem gostoso, um arroz branco, refogado, vai ter um feijão verde, um feijão com linguiça dentro, um feijão com carne seca dentro, vai ter lá o alface, o tomate, não vai ter? Vai ter ali um purê de batata, vai ter uma, sei lá, e vai ter aquela fartura toda. Aí você olha e você imediatamente entende ou pensa que aquilo foi possível por causa da força do seu braço, porque você é um cara trabalhador, você é um cara esperto. Infelizmente nem todo mundo é trabalhador como eu. Então eu trabalhei, eu ganhei dinheiro e aqui está o produto do meu trabalho, do suor do meu rosto. Ainda é capaz de citar ainda Gênesis 3,19 ou 3,18, né, quando diz lá, do suor do teu rosto comereis. A janela do suor está aberta, passa um mendigo lá fora. Você fala assim, vagabundo, a Bíblia diz, do suor do rosto, você não suou o rosto, então você não vai comer. Eu suei meu rosto, estou de acordo com a Escritura. Você pensa que vem de onde esse suprimento? Você pensa, porque quando o animal está lá no campo comendo, será que ele come aquele alimento pensando, eu mereço porque trabalho? Pastor, você está com uns assuntos assim esquisitos, negócio de animal, de tudo. Jesus disse, olha, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Olha ele tratando um problema do coração. Não andeis ansiosos quanto ao comer, ao beber, ao vestir, porque o Pai Celestial cuida de todos vós. Olhai para os pássaros do campo. Eles não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, eles não trabalham, mas eles se alimentam. Qual será o sentimento desse pássaro em relação ao alimento? Ele sabe que não depende dele. Ele sabe que tudo ali é Deus que dá e está disponível, porque Deus é bom a cada dia. Olhai para os lírios do campo. Jesus nos manda olhar para nós observarmos que aquele lírio que não trabalha, que não fia, que não produz, mas ele é vestido com vestes tão singelas e tão nobres que nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. Então é a questão como que o homem olha. O homem ansioso é o homem que pensa que depende do seu braço, depende da sua decisão, depende do seu agir, depende do seu fazer. Ele fica ansioso. Aí Jesus fala, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas que preocupam os gentios, porque Jesus disse, são os gentios que procuram essas coisas. Quanto a vós outros,
buscai o reino de Deus e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Aí quando você olha aquela mesa farta, você pensa, tudo isso vem de Deus, são coisas por Ele acrescentadas. Porque para você, no seu coração, mais vale o reino de Deus e a sua justiça. Entretanto, os homens olham e dizem, não, isso aqui é fruto do meu trabalho. E se o filho perguntar, pai, mas e se você, embora trabalhasse, não tivesse o arroz? Fala, não, mas aí depende de outro. Depende do camponês, ou lá do homem do campo, que plantou o arroz. Ou seja, o homem vai saindo aqui do seu trabalho, do seu dinheiro, para o mercado, para o campo, e ele só consegue chegar até a terra. Veio daqui esse alimento. Será que aquele pão, aquele arroz, aquele feijão, veio daquela terra ali? De onde veio? Tudo que existe vem de uma fonte inesgotável de vida que é Deus. Se você for resgatando, você vai chegar nessa fonte inesgotável, de onde vem toda a vida, todo o bem, tudo que é maravilhoso, tudo que é saudável, vem de Deus. E você então entendendo isso, você sabe que tudo vem de Deus. Então Jesus fala assim, olha, eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu estou trabalhando essa ideia porque eu fiz uma pergunta. Como você se entende como eu? Como você reage? Como é que você encara esse seu conhecimento do bem e do mal, de saber que você é um ser no mundo e que você pode ou não se rebelar contra o Criador, contra a vida? Eu sou a videira de Jesus, vós sois os ramos. Você se entende como um ramo ou se entende como a videira? Você quer ser a videira? Não, eu sou a videira. Ou não preciso da videira. Eu sou uma mudinha da videira que pode cortar lá, mas se plantar aqui eu vou virar uma videira igual a outra videira. Será que tem esse entendimento? Ou você fala como Jesus, sem mim, Jesus dizendo para nós, nada podeis fazer. Você é capaz de falar isso? Sem mim, nada podeis fazer. Você concebe isso no seu coração? É quando você, embora se sentindo, se entendendo como um ser no mundo, conhecedor do bem e do mal, você diz, sem Deus eu nada posso fazer. Então quando o homem come deste fruto, ele então se entende um ser melhor. E aí ele não quer ser ramo da videira. Ele não quer estar em Deus. Ele quer ser ele próprio. Isso porque o diabo já dizia, Deus disse que você vai morrer. É mentira. É certo, disse o diabo, que não morrerás. É o terceiro ponto. Tem o fruto, que é o despertar da consciência. Você tem o comer do fruto, que é quando você, ao entender isso, você deve se posicionar em relação a Deus e em relação a você. E aí vem o diabo dizendo, não, é mentira, Deus disse que você vai morrer, mas não é verdade. Sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia em que tu comerdes desse fruto, tu serás semelhante a Ele. É agora que você fica nessa indecisão. Será que se eu ficar independente de Deus, se eu usar esse conhecimento do bem e do mal para ser uma pessoa independente de Deus, será que isso traz morte? A pergunta é, será que o que traz a morte? A morte, amados, é o fim de todas as consequências do pecado. Vem o pecado, aí vem todas as mazelas oriundas do pecado, que vai se consumar na morte. Então a pergunta é, quando você toma essa sua consciência de ser humano, não estou falando de crente, de evangélico, falando de todos os homens da terra. Quando você sabe que você é um ser no mundo, qual é a sua postura em relação a Deus? Deus disse, filho, você tem que depender de mim. Você precisa permanecer em mim. Precisa depender de mim. Você precisa saber que você não é autônomo, que você não pode existir sem mim. Tem que declarar como Jesus declarava, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Eu estou nele por depender dele, ele está em mim para me manter em pé. Deus diz isso, eu pergunto,
Será que se você abrir mão dessa verdade, tornando-se independente, você morrerá? A morte é a consumação final do pecado. O diabo diz para você assim, não. Quem já ouviu isso? O diabo já disse para você alguma vez isso? Não. Não vai morrer não. Para de bobagem. Não é verdade, Deus está mentindo. É certo que não morrerás. Pelo contrário, se você assumir-se como um ser independente de Deus, você será como Deus. Eu pergunto, o diabo já disse isso para alguém aqui? Sim ou não? Ele diz todo dia. Ele diz todo dia. No nosso íntimo. O problema é que quando você olha para Gênesis 3, você fica vendo uma árvore, que quando eu imagino na minha infância que essa árvore não é uma árvore alta demais não, grandona não. Também não é baixinha, é uma árvore meia altura, um pouquinho mais alta do que eu mesmo. Aí você fica imaginando a cobra. Que cor é a cobra para você? Ela é verde. Aquele verde multicor, tem verde de várias cores. Aquele colorido de verde, aquele prisma de verde, aquele degradê, até chegar na barriga branca. Enrolada, conversando com Eva, dizendo, não, é certo que não morrerás. Você tem que entender, sai dessa infância, entende que essa serpente, ela está viva e ativa dentro de todos os homens. A cada minuto, a cada segundo, tentando te levar a ser independente de Deus. Dizendo, você não morrerá. Você pode viver por você mesmo. Você pode viver para você mesmo. Você pode viver por meios próprios. Você é novo, você é trabalhador, você é inteligente. Você pode até se orgulhar de que tudo que você tem é fruto do seu trabalho, da sua força, da sua capacidade. Daniel capítulo 4, diz a Bíblia que Nabucodonosor, depois de ter edificado a grande Babilônia, passeava, atenção, por entre os palácios e olhou assim, olhava tudo aquilo, e um dia ele olhou e falou assim, olha, eis a grande Babilônia que eu edifiquei como casa real. Qual foi a consequência? Por 7 anos, comeu capim como um boi. Aí você fala, pastor, mas vem cá, ele virou boi mesmo? Ele virou um jumento mesmo? Aí você vai entrar para os detalhes que não nos interessa. O que interessa é que vira animal todos aqueles que se entendem independentes de Deus, capazes por si mesmos. Ganham um espírito animalesco. Porque quando Deus cria o homem para ter consciência de si, o objetivo é que essa consciência o faça cada vez mais dependente de Deus, porque você tem a capacidade de compreender a si mesmo, de compreender a Deus, portanto você tem a capacidade de caminhar em direção a Ele, de desejá-lo, de adorá-lo voluntariamente e conscientemente. Mas quando o homem perde, na verdade, quando o homem ele se torna por decisão própria, esse ser independente, aí então ele tem que se tornar como um animal. E tem muita gente comendo capim até hoje, como Nabucodonosor, porque vive essa vida de orgulho e de presunção, achando ser alguma coisa. Por isso que nós temos o quarto ponto, que quando é dito que eles comeram, eles então olharam para si e perceberam que estavam nus. A queda se dá pelo símbolo da nudez. A nudez é a condição do homem, é o símbolo, mas nós temos aqui esse olhar para si como a consumação da queda. Olhar para si. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 7. Olhando para si, o homem e a mulher, eles viram que estavam nus. Seus olhos voltaram-se para si mesmos. E aqui está o ponto da queda. É quando você volta os seus olhos para si mesmos. Hoje em dia tem até um ditado do vulgo que diz que a pessoa só olha para o seu umbigo, não tem? Não tem é um ditado do vulgo, não é? É do povo. Então esse olhar para o seu umbigo, quer dizer, você não olha para frente, não olha para o outro, não olha para o alto, olha somente para si
mesmo. E isso é o ponto máximo da queda. Quando o homem, então, admite usar da sua consciência para desconfiar de Deus, desacreditar de Deus, porque Deus disse: se você for por esse caminho da independência, você morrerá. Aí a serpente dentro de você diz: não morrerás. Aí Deus diz uma coisa, a serpente diz outra. Qual o caminho que você vai seguir? O Éden não ficou no passado. A árvore do conhecimento não ficou no passado. A serpente não está no passado e Adão não está no passado. Estão todos presentes dentro de cada um de nós. Olha que maravilha. Não é algo do passado, não é a história de Moisés. Por mais que os críticos queiram, desabonar o texto sagrado, você fala: não, ali é uma linguagem sim da infância, mas o que ele traduz em verdade é que Deus, ele plantou um jardim dentro de cada homem, é o seu espírito humano. É onde você pode ter comunhão com Deus, pode ter o desfrute de Deus, a paz de Deus, a presença de Deus. Mas de repente você se depara com uma serpente que te diz: você pode, você deve, você tem todas as condições, você é bom, você é próspero, você é rico, você é poderoso. Falando com você constantemente. Aí você responde a ela, dizendo: não, mas se eu fizer isso, é certo que eu morrerei. Aí a serpente diz para você: não é verdade, você não morrerá. Pelo contrário, você será semelhante a Deus. E aqui está, portanto, a sua decisão. Vida é uma decisão diária. Hoje você terá que decidir, amanhã terá que decidir. E aí essa serpente, ela é tão astuta, ela é tão perversa, ela é tão maligna, que ela falou assim para você: olha, não importa se você é independente de Deus, não importa se você confia no seu próprio braço, não importa se você ama as riquezas, porque amar a riqueza significa depender delas. Não importa se você está distanciado de Deus no coração, não importa se você é um ramo cortado da videira, não tem problema. Agora você tem que se preocupar com a roupa que você veste. Olha como o diabo é sujo. Tem que se preocupar se as suas orelhas estão limpas de brinco. Você tem que se preocupar se as suas unhas não estão pintadas. Você tem que se preocupar se porventura você usa um véu sobre a cabeça. Tem que se preocupar se você lava os pés do irmão no dia da ceia. Tem que se preocupar se você guarda o sábado, se você não come carne de porco, se você não faz isso ou aquilo outro. Não toques, não proves, não olhes, não mexa, não faça. Aí você fica com esse tanto de coisa, esse bagulho de coisas imprestáveis exteriores que nada representam e está caído. Isso é engano da serpente. Deus, ele quer destruir essa religião velha de coisas. Esquece todas essas coisas. Pastor, então eu posso? Pastor, mas eu não podia? Esquece eu posso e não posso, daqui a pouco vocês vão entender porque deve esquecer tudo isso e começar a pensar: eu preciso me reconciliar com Deus. Porque um dia eu caí, não foi Adão que caiu, nem Eva que caiu, eles estão ali para representar toda a humanidade da qual você é parte. Você um dia caiu, quando no seu coração você decidiu ser independente de Deus. Então eu preciso me reconciliar com Deus. A semelhança, por exemplo, de Caim, que diz a Bíblia que saiu Caim da presença do Senhor e foi habitar numa terra distante. Olha, como é que alguém sai da presença de Deus e vai habitar na terra de Nod? Onde é que você habita? Na terra de Nod? Ou como diz o Salmo 91, como é que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. O que é descansar? A sombra do Onipotente. E o que é habitar na terra de Nod? Os irmãos percebem que as histórias bíblicas lá da infância, dos rudimentos, tem todo um significado atual? Ou não? Tem todo um significado. Basta você compreender que Deus está nos falando algo
muito grande, ainda que seja por meio de uma linguagem figurada, de personagens, de animais, de coisas. Caim deixou a presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod. Quem deixa a presença de Deus e vai habitar na terra de Nod é aquele que diz: eu não preciso de Deus, eu posso ir para onde eu for, lá eu edifico uma cidade para mim. Aí edificou uma cidade. Aqui eu posso ter meus filhos, e aqui eu posso então inventar todas as coisas. Aí o povo lê o capítulo 4 e 5 de Gênesis e fica mandando pergunta para mim pelo WhatsApp, pelo e-mail: pastor, com quem Caim se casou? Você está preocupado com o que não tem nada a ver com nada. Você tem que saber que quando Caim sai de lá e vem para cá, e aqui diz a Bíblia que ele teve um filho chamado Enoque, aqui ele edificou uma cidade, e aqui começou uma linhagem de Caim, e aí alguns filhos criaram a música, a flauta, os instrumentos musicais, outros criaram as tendas, criação de gado, o outro criou a indústria do ferro, as armas cortantes, a faca, o machado, a foice. O que significa essa cidade? Que começou de um homem que saiu da presença do Senhor. Significa que não precisamos de Deus. Aqui nós temos nossa cidade, podemos crescer, podemos nos multiplicar, podemos criar o ferro, podemos criar isso e aquilo outro, a música, a poesia. Aqui nós temos o nosso mundo independente de Deus. É isso que significa. O que é o mundo? O mundo é constituído de mentes, de corações, de consciências que acham que podem viver sem Deus e querem produzir e fabricar para si toda a sua existência, para que ele possa se gabar e dizer: eu fiz, eu conquistei, eu criei. E, inclusive, pode até me salvar por mim mesmo. Como o filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, relata, na verdade, o mesmo que aconteceu no Éden. Um filho que disse: pai, dá-me a parte da minha herança que eu vou me embora. Mas filho, você vai sair da casa do seu pai? O pai que é a fonte, que é a proteção, que é o suprimento, que é a base, que é o governo, que é o cuidado, que é a disciplina. O pai que é tudo. E ele disse: não, não quero viver na casa do pai. A palavra do filho pródigo é simples, só quer dizer isso. De um coração, ainda que seja de alguém que vai congregar constantemente. O que tem de filhos pródigos sentados nos bancos das igrejas não é brincadeira. Porque foi dito pela serpente, inclusive, que o filho pródigo é o crente desviado da igreja. Lembram disso? Aquele irmão que nunca mais veio à igreja, ao culto, que foi beber, foi dançar, foi farrear, lembra disso? Mas não é verdade. O filho pródigo é aquele que no coração, aqui ele não quer viver na casa do pai, no sentido de ser dependente de Deus. No sentido de ser como aquele ramo da videira que diz: sem a videira eu nada posso fazer. Por isso o filho pródigo, saindo de casa, diz a Bíblia, foi também habitar numa terra distante. Assim como Caim foi habitar em Nod, o filho pródigo foi habitar numa terra distante. Sempre essa ideia de separação, a ideia de independência, a ideia de não considerar o pai como a fonte absoluta de todas as coisas. Isso é a queda do homem, isso é o pecado. O pecado é exatamente isso. E aí, a despeito de todas as culturas no tempo e no espaço, todos os homens têm isso em comum: o pecado da independência. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É aquele que se sente separado do mundo, se sente inclusive dono do mundo, manipulador do mundo, e pensa que é ele quem decide todas as coisas. E aí, é nesse pecado, então, que os homens vão o quê? Sofrendo. Todo o sofrimento. Toda sorte de sofrimento. Sejam sofrimentos espirituais, sejam os sofrimentos psicológicos,
sejam os sofrimentos do corpo, todos são provenientes dessa consciência caída que o homem tem. Pastor, será que Deus está punindo a humanidade? Deus está trazendo uma retaliação sobre a humanidade? Deus está irado com a humanidade? Não. 1 João capítulo 1, versículo 5 em diante, diz: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Tem treva em Deus? Nenhuma. Dele não pode proceder nenhuma treva. De Deus só emana vida. De Deus só emana graça. De Deus só emana bondade. Porque Ele é luz e nele não há treva. Não tem como proceder de Deus qualquer outra coisa que não seja Ele mesmo. Pastor, mas e todo esse mal no universo? Isso são as consequências do comer do fruto, do tornar-se independente, do querer ser. O homem, na medida que vai se distanciando da casa do pai, vai ficando cada vez mais numa miséria profunda. Lembra do filho pródigo? Ele saiu da casa do pai, foi andando, foi gastando e andando. Diz a Bíblia que chegou a um momento, a um estágio tão profundo de seu afastamento, que ele se tornou um cuidador de porcos numa fazenda de um gentil, numa terra distante. Eu pergunto, foi o pai que jogou o filho dele dentro de um chiqueiro de porco? Foi o pai que ficou furioso e bravo e disse: você vai ver, eu vou te colocar dentro de um chiqueiro de porco. Foi assim? Não. Pelo contrário, diz a Escritura que o pai estava todos os dias ali, esperando o retorno. O pai toda a vida esperava e sabia, o filho vai voltar. E quando voltar, Deus não lançou na cara dele. O pai não lançou na cara. Qualquer um de nós aqui lançaríamos, nem que fosse de leve, ou nem que fosse mais tarde. Esperar um pouquinho, mas eu vou ter que falar, porque eu preciso falar, ou não precisa falar. O pai não, o pai quando viu o menino de longe, o pai correu, abraçou o filho, e já foi chamando os empregados, todo mundo dizendo: olha, traga a melhor roupa, traga sandálias e traga meu anel e vamos festejar. Só que não gosta da mensagem da graça é o filho mais velho. Esse não gosta da mensagem da graça. Porque ele é legalista, o filho mais velho que voltava do campo. Se voltava do campo, voltava de quê? Do trabalho. Todo suado, como quem se sente no direito de ganhar alguma coisa porque merece pelos seus próprios méritos. Esse também é um caído. Esse não conhece o pai, não conhece a graça. Então, só pega neste ponto, não quero tratar da parábola do filho pródigo, mas quando aquele filho pródigo chegou lá naquela condição, não foi Deus o pai quem colocou ele lá. Foi o afastamento de Deus. É o seu afastamento, é o meu afastamento, é o afastamento da humanidade que tem gerado todos esses males. Se você, meu irmão, que nesta manhã escuta essa mensagem, você que está em casa ou que vai ouvir posteriormente, se você quiser começar a resolver os seus problemas do espírito, os problemas da alma, os problemas do coração, os problemas do corpo, inclusive, você precisa fazer o que o próprio Jesus disse. Em João capítulo 3, versículo 14 e 15. Jesus disse: olha, assim como Moisés ergueu a serpente lá no deserto, e disse ao povo de Israel que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze ficaria curado da sua enfermidade, no caso desse veneno que está consumindo, porque o que está consumindo a humanidade é esse veneno. O pecado é um veneno que vai matando, mata seu espírito, mata seu coração, mata sua alma, mata seu corpo, mata sua família, mata a sua cidade, a sociedade onde você vive, mata a humanidade como um todo.
Aí disse, olha, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, e aquele que era picado pela serpente, olhando, mirando, contemplando a serpente no deserto, ele era curado. Jesus disse, importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem foi levantado na cruz do Calvário. E você está doente, e você está sofrendo. Todo esse sofrimento é em razão do uso que você fez da sua consciência e afastou-se de Deus. E o pior, muitas vezes nós nos afastamos de Deus em nome de Deus. Às vezes nos afastamos de Deus, inclusive, para servir a Deus. Quando a pessoa diz, não, eu vou servir a Deus, vou fazer isso para Deus, e agora ele se sente merecedor, nem que seja de um elogio, ele já está fora de Deus. Porque ele não é movido a cada dia, a cada respiração, a cada pensamento, a cada palavra, a cada gesto. Ele não é movido pela grande verdade. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada. Então, muitas vezes a pessoa está servindo a Deus, e porque o faz da maneira errada, ele está numa ação de pecado. Porque ele quer fazer, ele quer realizar, ele não quer ser dependente. Ele não quer apenas respirar Deus. Ele não quer simplesmente olhar para a serpente de bronze ou olhar para o Cristo crucificado. Jesus foi erguido na cruz e o próprio Jesus declarou, do mesmo modo que lá no deserto, quando os filhos de Israel eram picados pelas serpentes, Deus disse que eles deveriam olhar para a serpente para serem curados. Do mesmo modo, o Filho do Homem será levantado numa cruz, será erguido, e qualquer um, como diz Isaías, olhai, disse o Senhor Deus por meio do profeta, para mim, e sereis salvos. O que foi a queda? Gênesis 3:7, foi um olhar para si mesmo. O que é a salvação? É olhar para Deus, é voltar os olhos para Deus. Olhai para mim, voltem os olhos, os corações, voltem a sua mente, a sua alma para mim, e você encontrará salvação. Onde está a cura de Deus? Está nele. Por que você está doente? Porque você tirou os olhos da fonte, porque você se afastou da fonte. E aí veio tudo isso, e o homem se orgulha da sua capacidade. Jeremias, ele explicou essa questão que estamos aqui tratando, de Deus e do homem, essa relação, dizendo que Deus é um manancial de águas vivas. Pense você, imagine você, um manancial de águas vivas. A água dentro da terra vai brotando e vai jorrando, e chega a um ponto que vai rompendo, porque é abundância de água, que jorra, sem cessar, que não para. Deus é um manancial de águas vivas. Sabe o que quer dizer águas vivas? São águas que dão vida. Mas o homem, disse o profeta Jeremias, continuando esse assunto, Deus é o manancial de águas vivas, mas os homens, eles abandonaram o manancial de águas vivas. Que coisa, não? Os homens abandonaram o manancial de águas vivas. Olha que toda a Bíblia está falando sempre a mesma verdade. O problema é que nós ficamos anos a fio preocupados com o pecado que os homens inventaram. E nós não podíamos ver o pecado real. A mim me deixaram, diz o Senhor, o manancial de águas vivas. Abandonaram. Mas pastor, você abandonou porque talvez o homem não tivesse sede. Não tem sede? Não, ele tem. Só que agora ele faz o quê? Se ele não tem mais o manancial, porque ele próprio abandonou. Ele cava, diz o profeta, para si cisternas.
O homem abandona o manancial de águas vivas e faz para si cisternas. Porque ele quer dizer, olha, sabe essa cisterna, quem foi que cavou? Eu cavei. Eu cavei. Foi eu que betumei. A expressão até meio arcaica. Passei o betume, selei, e agora eu posso depositar água, e eu posso dizer que eu tenho uma cisterna de água. Aí Deus disse, porém essa cisterna sua, ela é rota, porque ela não retém a água. Ela não segura a água, ela não brota a água, ela é morta. João capítulo 4, narra exatamente um episódio deste. As palavras de Jeremias estão em João 4, quando Jesus, chegando naquele poço de Jacó, disse à mulher samaritana, pedindo-lhe, dá-me de beber. E a mulher então disse para ele assim, tu não sabes que os judeus não se dão com os samaritanos? Como é que tu chega para uma mulher, ainda samaritana, e ainda lhe pede água? Isso aqui já é o sintoma de quê? Que sintoma é esse? Que sintoma é esse? Esforça um pouquinho aí. Tiago, você não sabe que os cristãos não se dão com os muçulmanos? Como é que você se aproxima de mim? Como é que é esse negócio? Você não deveria nem se aproximar de mim. Essa divisão imposta que separa os homens, mas é um desprezo em razão do orgulho da sua fé. Os judeus não se dão com os samaritanos. Nós somos separados. A religião que traz para si esse desejo ou esse engano de afirmar, nós aqui somos o povo de Deus. Nós aqui, ó. Nós aqui. E ponto final, e quem não for daqui é do demônio, essa pessoa fala pelo espírito do demônio. Porque em Deus não há essas coisas. Foi então que Jesus falou para a mulher, olha, se tu soubesses quem é o que te fala. Esse que fala contigo não é um judeu que fala contigo. Se tu soubesses quem é que fala contigo, é porque a mulher via um judeu. A mulher então interpretava aquele judeu que ela podia ver do ponto de vista dos conflitos sociais e religiosos que aqueles povos tinham. Mas Jesus fala, não, você não deve olhar assim. Se tu soubesse quem é que fala contigo, esse que fala contigo, ele não está preso à etnia, a povo, à religião, ao tempo, ao espaço. Ele é um manancial de águas vivas. E se tu soubesses, mesmo sendo samaritana, basta lhe pedir água viva. Basta pedir. O homem pode voltar para o manancial a hora que ele quiser voltar. Porque foi ele que se afastou e foi ele que abandonou o manancial. Foi ele que criou uma cisterna para ele rota. E a mulher samaritana continuou dizendo, e onde tu vai conseguir uma água melhor do que esta aqui? Porque esta aqui, ó, vem cá para você ver. Aí Jesus foi lá, olhou no fundo do poço. Esse poço aqui foi cavado, sabe por quem? Sabe quem cavou? Adivinha. Dou um copo d'água se você adivinhar quem cavou esse poço. Jesus, quem foi? Ele falou assim, Jacó, o nosso pai. Jacó. Foi ele que fundou essa religião, ele cavou com suas próprias mãos esse poço. E ele próprio bebeu dessa água, os seus filhos beberam dessa água, seus servos, os animais dele também beberam dessa água. E depois lá para cá, criou-se uma longa tradição de pessoas que beberam neste poço do pai Jacó.
E agora o Senhor tem uma água melhor do que esta? Não é verdade que o cristianismo acha que ele tem a água melhor do que a dos outros? É só uma água de um poço diferente. Toda religião é um poço. Porque o manancial de águas vivas não pertence a homem algum. O manancial de águas vivas, ele é uma abundância eterna para aquele que tem sede. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Ah, o fulano tem sede, então vem beber. Vem a mim e beba. É o retorno. Então, a cisterna é símbolo do ego humano, do ponto de vista da religião. O manancial é Deus. Assim como o filho pródigo, um dia retornou à casa do pai. O que significa o retorno do filho pródigo à casa do pai? Significa dizer, pai, é o seguinte, o Senhor é o pai. O Senhor é o supridor. O Senhor é o princípio, o Senhor é o fundamento. O Senhor é a paternidade, é a força, é a segurança. E eu preciso voltar para ti. É a humildade e a humilhação de si mesmo. E é o reconhecimento de quem Deus é. Este retorno é salvação. O abandonar o poço e beber do manancial de águas vivas é a reconciliação, é redenção, é salvação. Que de modo bem claro Jesus disse, aquele que olhar para o crucificado será salvo. Como Moisés ergueu a serpente de bronze, e aqueles que olhavam eram salvos ou eram curados, o Filho do Homem será levantado e aquele que para ele olhar será curado, será salvo. Estou me referindo a João capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. No exato momento onde Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, o perecer e o ter a vida eterna está aqui para a questão da morte eterna e da vida eterna. E a saída está em você, então, olhar para o crucificado no sentido de crer nele. E aqui é preciso que você pense um pouco sobre isso. Porque muitos dizem, não pastor, eu olhei para o crucificado. Se olhar para o crucificado como se olhava para a serpente significa crer em Jesus, então eu creio. E aí tem um livro na Bíblia que é um livro extremamente importante. Sem ele na Escritura, a Escritura ficaria incompleta. E eu estou dizendo exatamente o oposto do que disse Lutero e do que disse muitos outros estudiosos do passado, que inclusive dizia que o livro de Tiago não deveria constar nas Escrituras. Eu estou dizendo o oposto. Eles diziam, Tiago nos é um problema, porque parece dizer o contrário daquilo que nós cremos que é a graça. Mas Tiago não está dizendo de obras, absolutamente. Se a Bíblia faltasse aqui, o livro de Tiago estaria incompleto. Porque Tiago está ali, aquele livro, aquela epístola, para dizer o seguinte para você. Em suma, diz assim um livro de Tiago, nem todo aquele que diz que crê, crer. Tiago está dizendo, você está aí dizendo que crê. Muito bem. Mas será que o simples fato de você dizer que crê, você de fato crer? Então é preciso que você faça uma reavaliação do que seja a fé no seu coração. Porque crer no crucificado tem um significado profundo na alma daquele que crer. Crer no crucificado não é você crer num fato histórico. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e que há 2000 anos ele morreu numa cruz. Não é isso. Ainda que essas palavras sejam uma confissão de fé do que isso significa no coração. Entretanto, não é simplesmente dizer isto. Jesus explicou isso em João capítulo 8. Irmãos, leiam depois o Evangelho de João. Ele explicou dizendo o seguinte, olha, vós todos, disse Jesus, morrereis nos vossos pecados. Ele não está dizendo exatamente Gênesis 2,17, que o comer da árvore traria a morte. Vós morrereis nos vossos pecados. Todos vocês morrerão nos vossos pecados. Ele diz, se vocês não
reconhecerem que eu sou. Então tem uma condição. Se o homem não olhar para Cristo e não vê-lo como o eu sou, ele morre nos seus pecados. E Jesus diz, olha, quando o Filho do Homem for levantado, quando ele for levantado, diante de todos ali, o mundo saberá que eu sou. Você fala assim, mas não estou entendendo qual é a relação, porque ele está dizendo do momento em que ele vai ser erguido na cruz do Calvário. Estando ele erguido e crucificado, e agora este é o eu sou, não há aqui uma certa ou uma aparente contradição? O que é o eu sou? Eu sou é o mesmo que Yahvé. E Yahvé, que é o melhor nome dado a Deus em toda a Escritura. Eu digo melhor nome porque não existe o nome. Porque nenhum nome pode nominar o inominável. Deus, ele é absoluto em si mesmo. E nenhuma medida pode medi-lo. Porque ele é tudo. Então nenhum nome pode simplesmente denominá-lo. Mas ele então se revelou com alguns nomes que ele próprio lhe deu. Esses nomes não é o nome absoluto do Eterno, mas são nomes que levam o homem a compreender algum aspecto da sua realidade. De modo que Yahvé quer dizer aquele que é. Por que aquele que é? É porque não importa, porque passado, presente e futuro, isso está para os mortais, está para os temporais, está para as criaturas. Deus, ele simplesmente é. Ele é. Pronto. Mas se esse Deus que é o nome que a Escritura nos mostra, que mais revela o ser de Deus, até porque o verbo usado é o verbo ser. Portanto, é o ser de Deus que é. Então, quando você pensa no Yahvé, no absoluto, no eterno, no espírito, você fala, gente, isso é muito magnífico, muito grande. Porque quando você olha para a criação, você já se espanta da criação. A criação já é espantosa. Se você for observar cada detalhe, desde a microestrutura, a macroestrutura, até você dimensionar os planetas, o Sol, os sóis, as galáxias, os universos, ou que sejam os multiversos. Só imaginar isso já é algo grandioso, maravilhoso. Agora, e aquele que é? Como é que é isso? Como é que é essa fonte inesgotável? Como é que é Deus? Dá para se medir? Hã? Dá para imaginar? Então, você está numa dimensão tão grande, de repente ele diz, quando o Filho do Homem for levantado. Quando ele for levantado, como é que era o seu aspecto? Como é que diz o profeta Isaías? Seu aspecto estava muito desfigurado. Como é que diz o salmista no Salmo 22? Ele estava ali como se fosse um verme. Isaías 53 vai dizer, sem aparência, sem formosura. E os evangelhos descrevem como é que ele estava completamente cheio de hematomas, sendo cuspido, insultado, xingado, humilhado, vituperado, vilipendiado. Aí você vê uma figura, se você pegar toda a descrição dos profetas e dos evangelhos, e você pedir para um pintor desenhar o crucificado no momento que estava sendo levantado, ele vai desenhar algo muito terrível. Muito terrível. Por mais que ele pegue cada detalhe, ao trazer para cá, quando ele desenhar, você vai ficar olhando assim com muita pena. Mas não é para você ter pena. É para que você saiba que este aqui, nesta condição, é o eu sou. Fala, pastor, mas não dá para conceber. Não tem jeito. Como é que pode ser isso? Exatamente aí está o segredo. Para você olhar para ele e falar assim, poxa, se esse que a
tudo isso se submete, é o eu sou, como não é o seu coração então? Como não é o seu coração? É um coração bom ou mau? Vingativo ou bondoso? De perdão, de misericórdia, de graça. De receber toda essa violência sobre si e dizer: estão perdoados, porque vocês não sabem o que fazem. É esse Deus que é revelado por meio de Jesus Cristo. E afirmar o seguinte: Pedro, quieta Pedro, para. Você sabe que eu poderia agora invocar ao meu pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos com espada, cada espadão, aquela lâmina, né? Saía cortando a cabeça de todo mundo aqui, o sangue rolando, igual quando Moisés mandou matar aquele povo, aqueles 3.000 lá do bezerro de ouro, lembra? Quando Moisés mandou matar, ou não mandou matar? E mandou matar em nome de Deus. E o pescoço caindo, e orelha caindo, e braço foi dito, é para matar amigos, pais, mães, irmãos, não importa quem seja, vizinho, criança, adulto, é para tirar a cabeça de todo mundo. Jesus falou: não, Pedro, para Pedro. Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Pedro, não seja seguidor nem discípulo de Moisés, não, Pedro, guarda. Eu poderia, se quisesse. Tem anjos à minha disposição. E você vai guardar sua espada, porque quem com espada fere. Hã? Com espada será ferido. Portanto, guarda a sua espada. Isso é Cristo, isso é Deus. Mas então, e esse mesmo Deus fez tantos prodígios, milagres, curas. E ele dizia: olha, o que eu faço, eu não faço por mim mesmo. Olha, mas ele é o eu sou. E está dizendo que não faz por si mesmo. Será que nós não temos que aprender algo aqui com ele? Por que se o Logos encarnado dizia não fazer nada por si mesmo, e nós que somos um bando de criaturas miseráveis, achamos que fazemos alguma coisa por nós mesmos? Olha só o que é salvação: olhai para mim e sede salvos. O Pai é maior do que eu. Gente, essa palavra de Cristo gera uma discussão tão grande, tão tola, uma discussão teológica. Bem, se ele é menor do que o Pai, que seja mínima a diferença, então, e o mistério da Trindade, para onde vai agora? Aí começa aquilo que não interessa, porque a Bíblia não visa gerar discussões teológicas. O Logos eterno, aquele de quem é dito, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando ele diz: o Pai é maior do que eu. Ah, mas que coração é esse? É dizendo: é porque Deus não tem o espírito maligno caído de Lúcifer, que não sendo quer ser, e esse sendo, ele diz ser menor. Por isso que no reino de Deus o maior é o que serve. Olhai para mim e sede salvos. Esse olhar e ser salvo não é você olhar de relance, é contemplar. Quando você olhar para o Filho crucificado, e você compreender, portanto, o mistério daquele momento histórico, quando você entender que ali está a manifestação do amor, da graça, da bondade, do perdão, do abrir mão de si mesmo, da renúncia. Quando você entende que Deus é simplesmente essa dependência de vida, dependência de si mesmo, porque a Trindade só tem algum sentido se você entender a dependência de si mesmo, de Deus. Porque sendo um só, o Filho depende do Pai, do Espírito, porque é uma relação de amor e de vida.
Trindade é uma relação de amor e de vida. Somente isso. Nada mais do que isso. É Deus. Quando você então olhando para o crucificado, você então contempla. E agora você entende a mensagem da cruz. Paulo não diz sobre a mensagem da cruz? Que mensagem é essa? É que Jesus morreu um dia? Não. A mensagem da cruz é o que o fato da crucificação traduz em verdade. Então você agora volte os seus olhos para o crucificado e contemple e compreenda qual é a mensagem que Deus está ali manifestando ao universo. E essa mensagem, eu pergunto, você crer nessa mensagem? Você crer? Você crer que é mais bem-aventurado dar do que receber? Você crer que se deve amar os inimigos e abençoar os que vos perseguem? Você crê? Isso entrou como mensagem no seu coração? Isso fez morada no seu coração? Isso tem gerado em você uma consciência da verdade, a ponto de você agora ser governado por essa consciência da verdade? Ser regenerado não é receber um espírito que vem e entra igual lá no centro espírita e você, pronto, entrou, está aqui agora estou regenerado, e continuar o mesmo. Isso não é regeneração. Regeneração só acontece quando uma consciência acerca da verdade é engendrada dentro do seu ser. Quando há uma admissão dessa verdade. Quando você sente o coração bater, quando ouve essa verdade, ou quando fala essa verdade. Quando você se sente vivo. Quando Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não existe verdade fora de Cristo. Ele é a verdade, olhe para Ele. A verdade se traduz não enquanto uma pessoa que está no céu, ou que estava em Jerusalém. A verdade que é Cristo se traduz naquilo que Ele é, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele procede, naquilo que Ele realiza. Crer em Jesus, portanto, não é dizer que acredita, é conceber a mente de Cristo. E automaticamente é renunciar à árvore do conhecimento do bem e do mal enquanto fonte de existência. E, portanto, olhar para Cristo, absorver de Cristo, conceber a mensagem de Cristo, é o comer da árvore da vida. É o comer de Cristo. Portanto, a sua mente, o seu coração precisam ser mudados. O meu coração precisa de ser mudado. Isso eu digo porque o olhar para Cristo crucificado e conceber a mensagem não é algo que acontece no dia que você aceita Jesus, como se diz. É algo que deve ser contínuo, é algo continuado. A vida eterna, inclusive, consistirá de contemplar a Deus constantemente. Isso está aqui em 2 Coríntios. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Olha o contemplando aqui, ó. Somos, contemplando como por espelho, a glória do Senhor. Somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Como é que nós experimentamos salvação? Contemplando o rosto do Senhor. Aí nós temos que desmistificar isso. Pastor, como é que é esse contemplar a glória do Senhor? Aí nós nos lembramos do nosso tempo de evangélicos, né? Nosso tempo de evangélico pentecostal, sobretudo. Eu posso falar. Eu ficava contemplando a glória do Senhor. Manaia. Contemplando.
Na hora do louvor, fechava os olhos e fica ali, ó, chorando. Igual faz o diante do trono, né? Uma choradeira, uma miadeira. O que é contemplar a glória do Senhor? Se espelhar? Imitar, então? O que Deus quer dizer? Olhai para mim e sede salvos. O que Cristo quer dizer? Olhai para o crucificado e terás vida eterna. E agora, contemplando o rosto do Senhor, somos transformados. Somos o quê? Transformados. Se isso aqui não for prático para você, não tem nenhum valor. Não é ficar com o olho fechado, cantando na hora do louvor, que não resolve. Isso não é contemplar. Ser transformado está para o seu entendimento. Quem diz isso é o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 2. Quando diz, não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Como é que nós somos transformados de glória em glória? Na medida que a nossa mente vai sendo o quê? Renovada. Renovar a mente implica em você olhar para Cristo no sentido, considere a Cristo. Hebreus 3:1, considerai o nosso apóstolo e o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Considerai a Cristo. O que é considerar a Cristo? Leia Cristo. Entenda o que é Cristo. Ora, é Deus encarnado, feito homem. O que essa mensagem traduz? Quando você olha para esse Cristo e você compreende cada nuance do seu coração, da sua vontade, do seu desejo, das suas ações, da sua mensagem. E você então, quando você considera, quando você pondera, e você faz isso em oração, então o Espírito Santo vai gerando uma consciência desta verdade dentro de você. Sua mente vai sendo renovada. Você vai deixando de ser moldado pelo pensamento do mundo. Não vos conformeis a este século. Não vos moldeis a este século. Esse século tem princípios, esse século tem leis que regem este século. Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe, o Senhor é o Deus desse século. Portanto, tudo que é esse cosmo está de acordo com o Deus desse século e com o príncipe deste mundo. Quais são as leis deste cosmo? É tudo aquilo que vai de encontro e está em desarmonia com o Espírito de Cristo. E aí aquela questão, aquela velha questão. Quando você fala o verdadeiro evangelho de Cristo, aí logo nós que nos dizemos cristãos e seguidores do evangelho, nós nos assustamos com o evangelho. Mas pastor, mas isso é para nós mesmos? Olha a pergunta. Olha a pergunta. Conta aí os testemunhos, né? A história, as biografias, que teve um grande homem, não direi o nome para não influenciar ninguém nas leituras, mas já havia um grande homem, um homem extremamente piedoso, cuja vida, no aspecto horizontal, era o resultado da sua comunhão no sentido vertical. Buscar em Deus, mas não para ficar esgotado em si mesmo, mas buscar em Deus, agora para ministrar aos homens, que é exatamente o amar a Deus e aos homens como a si mesmo. Amar a Deus acima de tudo e aos homens, que isso se resume na questão aqui dessa comunhão mística, dessa comunhão espiritual com Deus, para uma relação ética com o homem, com o próximo, com aquele que está do nosso lado, aquele a quem nós podemos alcançar. Esse grande homem que viveu para os homens, um dia, sabendo do evangelho, decidiu que receberia o batismo cristão.
Mas logo quando foi chegando no lugar, ele ouviu dizer que o pastor daquela igreja, daquele evento, que presidiu o evento, estava usando o nome daquela pessoa famosa que viria para promover o evento dele. Quando essa pessoa ouviu dizer que o pastor usava do seu nome para promover o seu evento, ele disse: eu não posso me batizar neste lugar, porque aí não tem o Espírito de Cristo. Os irmãos entendem a história? Porque o Espírito de Cristo não se prende a isso, não se liga a isso, não se presta a esse tipo de coisa. Na verdade, o Espírito de Cristo ele é libertador. Ele cura, liberta, ele restaura, ele valoriza, ele revigora, ele ama, ele se dá, ele nutre, aduba, alimenta. Então, olhar para Cristo, olhar para o rosto do Senhor, ou contemplar o rosto do Senhor como por espelho, significa você considerar a verdade que é Cristo, a verdade que é Deus, para que esta verdade possa entrar e ir gerando dentro de você Cristo, para que modifique o seu coração, modifique a sua alma, modifique a sua mente, e isso só é possível por obra do Espírito Santo, que já nos foi dado e está disponível para cada um de nós. Tá bom?